E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar sobre o concurso 1165. E o que pega nessa grade aqui, com esse monte de regional, é achar informações sobre os confrontos, hein? Complicadíssimo. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tá o nosso Pix aí na tela. É o nosso e-mail, é pix@lotecalogia.com.br. Qualquer valor é muito bem-vindo. Se não for possível, curtindo, compartilhando, comentando nos vídeos ajuda e muito no crescimento do canal. Sem enrolação, vamos aí para o primeiro jogo, né? Corinthians e Velo Clube. O que eu trago aqui de informação é que o Corinthians tem uma sequência aí de 7 vitórias. Isso contando, né, com jogos do ano passado. O Corinthians ganhou 4 jogos consecutivos em casa. O Corinthians não perde em casa há 12 jogos. E o Velo Clube não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos, hein? Então essa partida aí promete, hein? Lembrando, né, que o Corinthians joga hoje, hein? Então é uma boa partida aí pra gente ficar de olho. Os números de aposta para essa partida: 1.23 para o Corinthians, 5.30 para o empate, 13.0 para o Velo Clube. A porcentagem do jogo: 75% para o Corinthians, 17% para o empate, 8% para o Velo Clube. Bom, diferentemente aí de alguns regionais, parece, né, que os times grandes aqui de São Paulo tá vindo com um time com algumas peças aí de jogadores titulares. Foi o caso do Palmeiras ontem, né? Muitos jogadores que são considerados titulares estavam jogando. E tô acreditando aí que o Corinthians vai fazer a mesma coisa, viu? Mesmo o Velo Clube aí tendo uma boa sequência também, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Lembrando que nesse meu segundo vídeo aqui, eu vou com 3 duplos. Jogo 2, Londrina e Maringá. Difícil achar informações sobre esse confronto, né? O que eu consegui aqui é que o Londrina tem 4 vitórias, são 3 empates, e o Maringá não tem nenhuma vitória nos últimos 7 jogos, né? O último jogo foi em fevereiro do ano passado. Londrina venceu por 3-1 pelo Campeonato Paranaense, e outro jogo em fevereiro de 2023 na casa do Londrina, empate em 1-1. Aqui no lugar das odds, né, como não saiu nada ainda, né, a média de gols aí das duas equipes é 1 gol por partida, então muito baixo, né? E aqui o interessante é que o Maringá ele tem mais posse de bola que o Londrina, né, em suas partidas. A troca de passes ali a gente pode ver que é bem maior também, né, 264 passes, 81% certos, enquanto o Londrina troca menos passes, né, 182 passes. E cruzamentos longos, né, dá pra ver que o Maringá aposta bastante, né, nesse recurso aí, que são 26 bolas por partida em média, né. Enquanto isso, o Londrina ele já joga mais com a bola no chão, 9 apenas, né? Bom, aqui eu considero uma partida bem complicada. Começo de campeonato, poucas informações sobre o confronto, né? Mas o Londrina tem essa vantagem, né, de estar jogando em casa. Mas pelos números ali dá pra ver que o Maringá também não é um time fácil de ser batido, né? Então por esse motivo eu tô indo de Londrina e empate. Jogo 3, CSA e Muricy. O que eu trago aqui de informação é que o CSA tem 6 vitórias, 2 empates entre eles, e o Muricy só tem 1 vitória nos últimos 9 jogos. Último confronto em fevereiro de 2024 na casa do Muricy, empate em 0-0, e em janeiro de 2023 CSA venceu por 4-0 jogando em casa, né? Aqui são os últimos jogos das duas equipes, né? Pode ver que o CSA tá vindo de uma sequência aí de 5 jogos sem perder, e já o Muricy, né, nos seus últimos 5 jogos apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Bom, muito difícil, né, ir contra o CSA, mas pode estar aí uma zebra, né? Mas o CSA com esse monte de vitórias, essa sequência boa aí também nos seus últimos jogos e ainda jogando em casa, eu tô indo seco também no CSA. Jogo 4, River do Piauí e Altos do Piauí. Os últimos confrontos entre eles são 8 vitórias, 5 empates e 8 vitórias para o Altos. Muito equilíbrio entre eles nesses últimos 21 jogos, né? O último jogo foi em 7 de julho do ano passado pelo Brasileirão Série D. O River, jogando fora de casa, venceu o Altos por 2-1, e em casa o River empatou com o Altos em 1-1 também pelo Brasileirão Série D. Aqui no lugar das odds o que eu trago é algumas informações. Gols por partida, né? Dá pra ver que o River faz muito pouco, né? 0.6. E o Altos do Piauí também, pouquíssimos gols, né? 0.9, não chega a ser nenhum gol por partida, né? Posse de bola, o River ele costuma ter mais posse de bola. Troca de passes também, 260 passes em média por partida, enquanto que o Altos tem 173 passes. E aqui o River vai jogar em casa, hein? E bolas longas, né? O River tem o costume de usar mais esse recurso. Dá pra ver que quando há partidas entre eles é sempre um placar bem apertado. Mesmo esse histórico aqui
pelo menos as duas. Só que o jogo agora é na casa do River do Piauí, dá pra ver que entre eles é muito equilíbrio. Sinceramente, eu não sei se isso aqui é um clássico lá do Piauí, mas pelos números aqui, eu considero o Altos o time melhor, só que eu tô indo de duplo nesse jogo, eu tô colocando River e Altos. Mas sinceramente é um jogo que cabe até um triplo, viu? Porque começo de temporada é muito complicado. Jogo 5, Chapecoense e Marcílio Dias. Últimos jogos aí entre eles, a Chapecoense tem 3 vitórias, são 2 empates e 5 vitórias do Marcílio Dias aí nos últimos 10 jogos. O último confronto foi em fevereiro de 2024, o Marcílio Dias em casa venceu por 2-1 e em fevereiro de 2023 pela Copa do Brasil, o Marcílio Dias também venceu a Chape por 1-0. Aqui no lugar das odds trago algumas informações, né? Partidas apenas uma, gols marcados, a Chape fez um gol e é só isso que tem para hoje. Lembrando, pessoal, que para fazer os palpites aqui do segundo vídeo, eu também estou usando as informações do primeiro vídeo. Lá tem mais históricos, tem mais números, né, sobre esses confrontos. Então dá uma bela de uma ajudada, viu? Bom, aqui mesmo a Chape jogando em casa, dá para ver que o Marcílio Dias tem um bom retrospecto aí contra a Chapecoense. É começo de temporada, acho que não vai ser um jogo fácil para a Chapecoense e por esse motivo eu tô indo de empate seco entre eles, porque não é de agora, né, que a Chapecoense tem dificuldade de marcar gols, né? Então começo de temporada, vamos ver se essa cena aí continua, né? Jogo 6, Sampaio Corrêa e Botafogo do Rio de Janeiro. O que eu trago aqui de informação é que o Sampaio Corrêa não ganhou em seus últimos 5 jogos, não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Botafogo, e aqui algumas informações sobre porcentagem, né? 20% das suas partidas o Sampaio Corrêa vence o primeiro tempo, muito baixo, né? E o Botafogo 32% das suas partidas. Já o segundo tempo, o Sampaio Corrêa também 20% e o Botafogo 32% de suas partidas vence o segundo tempo. Em números de aposta, o que eu tenho aqui, 4,55 para o Sampaio Corrêa, 3,25 para o empate, 1,80 para o Botafogo. Porcentagem desse confronto, 20% para o Sampaio Corrêa, 29% para o empate, 51% para o Botafogo. O Botafogo jogou, né, no meio de semana agora, venceu, né, sua primeira partida aí no Campeonato Carioca, jogou bem, mesmo esse jogo aqui sendo fora de casa. Tô acreditando aí mais na vitória do Botafogo e olhando os números aqui, né, tá dando esse apoio, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 7, Anápolis e Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, o Anápolis tem 3 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias do Vila Nova. Que da hora, né? Nos últimos 9 jogos, dá pra tirar qual conclusão desses números? O último confronto foi em janeiro do ano passado, pelo Campeonato Goiano. O Anápolis em casa venceu o Vila Nova por 1-0. E em março de 2023 também pelo Campeonato Goiano, o Anápolis jogando fora de casa também venceu o Vila Nova. Aqui no lugar das odds o que eu trago de informação é um resumo, né? Eles têm uma partida, os dois marcaram um gol e no momento é isso. Aqui é mais uma partida, né, que tem que recorrer ao último vídeo, né, que tem mais informações, o primeiro vídeo. E como a gente pode ver ali, né, pelo menos nos últimos 9 jogos aí, tudo equilibrado. Confrontos entre eles são poucos gols. E para essa partida aqui, mesmo acreditando que o Vila Nova é um time melhor, o Anápolis tem essa vantagem de jogar em casa, deve ter sido outro time que fez uma pré-temporada antes, né, de janeiro. E por esse motivo eu tô indo seco aí no empate entre eles. Jogo 8, Vitória da Bahia e Jacuipense. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Vitória, 2 empates e 3 vitórias para a Jacuipense nos últimos 8 jogos. O último confronto foi em janeiro de 2024, a Jacuipense jogando em casa perdeu para o Vitória por 1-0 e em fevereiro de 2023, na casa do Vitória, empate em 1-1. Aqui no lugar das odds que eu trago de informação, o Vitória tem o costume de marcar 2 gols por partida, tem uma posse de bola muito alta, né, 63%, tem essa vantagem de estar jogando em casa. A troca de passes certos aí por partida é uma média de 135 passes, bolas longas até que é pouca, né, 12, a posse de bola da Jacuipense 50%, passes certos por partida 246 é uma média, né, certa 73% aí dos passes, e bolas longas, né, como é o time menor, né, é sempre assim, né, sempre tentar partir pro contra-ataque 35 vezes por partida, né, então é muita coisa.
Bom, para essa partida aqui, tô levando muito em consideração o Vitória jogando em casa. Como eu disse, né, no primeiro vídeo, o Vitória não jogou mal, né, sua primeira partida. O campo não ajudou muito, né, tava muito encharcado. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória aí do Vitória, né, acompanhando esses números e os números do vídeo anterior. Jogo 9, Goiânia e Atlético Goianiense. Nesse confronto, né, o Goiânia tem apenas uma vitória, não há empates entre eles, e o Atlético Goianiense 5 vitórias, né, nos últimos 6 jogos. O último confronto foi em março do ano passado pelo Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense jogando em casa venceu por 3-1. E na casa do Goiânia, o Atlético Goianiense também venceu por 3-2 em março do ano passado também. Outras informações que eu trago aqui: o Goiânia tem uma média de 1 gol por partida e o Atlético Goianiense 0,8. Provavelmente, né, informações já desse ano. Dois times com a posse de bola baixa, né, 44% o Goiânia, 47% o Atlético Goianiense. Passes certos por partida 310, né, 81% dos passes do Atlético Goianiense, e do Goiânia 267 passes, que dá uma média de 80% da troca de passes aí por partida. Questão aqui das bolas longas, até que as duas equipes estão bem equilibradas nesse número, né? 22% para o Goiânia e 21% aí para o Atlético Goianiense. Bom, não dá para desconsiderar, né, esse histórico aqui do Atlético Goianiense. 5 vitórias, né, nos últimos 6 jogos, mesmo jogando fora de casa, né? Eu tô indo de Atlético Goianiense seco, porque a gente pode ver aí nos últimos confrontos, né, do ano passado, o Atlético Goianiense venceu as duas partidas, né? Jogo 10, Cascavel e Curitiba. Nesse confronto, o Cascavel ele tem 4 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias do Curitiba, hein? Nos últimos 10 jogos. O último jogo foi em fevereiro de 2024, o Cascavel venceu por 1-0 em casa, e fora de casa em março de 2023 pelo Campeonato Paranaense também, empate em 0-0. Aqui o que eu trago de informação que o Cascavel tem uma média de 0,5 gols por partida, muito baixa, e já o Curitiba tem uma média de 1,5. Posse de bola, o Cascavel tem 54% em suas partidas e o Curitiba 48%. Passes certos aí por partida, um número até alto, né? O Curitiba 332 passes, na média de 84% dos passes. E dá pra ver que o Cascavel é aquele time também que gosta de um lançamento, né? 24 bolas aí por jogo. Bom, o Curitiba ele já não foi bem, né, na primeira partida, vai jogar fora de casa. O Cascavel dá pra ver que é um time complicado também aí de se vencer. Começo de temporada, tô levando muito em consideração. Dê uma olhada lá nos números do primeiro vídeo, por esse motivo eu tô indo seco aí no empate entre eles, viu? Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aí no Cascavel, apostando no fator campo aí. Jogo 11, São Bernardo e Bragantino. Que eu trago aqui de informação que nos últimos 9 jogos o São Bernardo ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 4 vezes. A diferença de gols 11-7 a favor do Bragantino. Jogando em casa, o São Bernardo não perdeu para o Bragantino nos últimos 3 encontros e o Bragantino sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. Será que as coisas mudou agora para 2025? Porém também, né, nos seus últimos 5 jogos o Bragantino conseguiu marcar pelo menos um gol. As odds para essa partida aqui, 3,25 para o São Bernardo, 2,95 para o empate, 2,30 para o Bragantino. Porcentagem do jogo, 28% para o São Bernardo, 31% para o empate, 40% para o Bragantino. São Bernardo, né, é um time que costuma ir bem no Campeonato Paulista, deve ter sido mais uma daquelas equipes que treinaram antes, né, em dezembro, mas também tô acreditando que o Bragantino deve ter feito a mesma coisa. Considero um jogo, um palpite bem difícil, né, o São Bernardo jogando em casa não é fácil, né, de vencer lá. E o Bragantino, né, time em formulação, nova filosofia de trabalho, né, ainda não dá para saber como é que vai vir o Bragantino. E por esse motivo, né, eu tô indo com mais um duplo aqui, eu tô indo de São Bernardo e empate entre eles. Mas aqui, sinceramente, é uma partida também que cabe um triplo, viu? Jogo 12, Operário e Rio Branco. O que eu trago aqui de informação que nos últimos confrontos são 3 vitórias para o Operário, 1 empate e 1 vitória para o Rio Branco, pelo menos aí nos últimos 5 jogos. O último confronto entre eles foi em fevereiro de 2023. O Operário, jogando em casa, venceu por 2-0 pelo Campeonato Paranaense. E antes disso, só em janeiro de 2022, na casa do Rio Branco, o Rio Branco que venceu por 2-1. E o que eu trago de informação, a média de gols deles é bem baixa, né? 1 gol por partida. O Operário tem mais posse de bola geralmente em suas partidas, 59%. Troca de passes, né? Tá bem parecido, né? 410 passes aí para o Operário contra 422 do Rio Branco. E lançamentos, o Operário tem o costume de fazer mais, né? Lançamentos certos por partida.
aqui tô levando em consideração a boa campanha, né, que o Operário fez no Campeonato Brasileiro do ano passado. É um time que, quando saía para jogar fora, dava muito trabalho. Se o time não foi desmantelado aí, né, perdendo suas principais peças, acredito que para esse ano de 2025 continue competitivo, e se vier com o time titular, tô acreditando aí na vitória tranquila do Operário, principalmente jogando em casa, né? Por isso meu palpite é seco no Operário. Jogo 13, Jacobina e Bahia. Que eu trago aqui de informação que o Jacobina não tem nenhuma vitória contra o Bahia, há um empate entre eles e 3 triunfos do Bahia nos últimos 4 jogos, né? O último confronto foi em janeiro de 2024, o Bahia venceu em casa por 5-0 e fora de casa em fevereiro de 2020, vitória do Bahia por 3-1. Aqui o que eu trago de informação, posse de bola. O Jacobina tem 49% em suas partidas, o Bahia 50%, só que a troca de passes aí do Bahia certos, né, bem maior do que o Jacobina, né? É 234 para o Bahia contra 109 do Jacobina. E bolas longas, mesmo o Bahia gostando dessa posse de bola, aproveita bastante esses tipos de lançamento, né? 25 por partida contra 17 do Jacobina. Bom, olhando esses números aqui, é complicado, eu sei que é começo de temporada, mas mesmo o Bahia jogando fora de casa, eu ainda tô acreditando numa vitória aí do Bahia. Por esse motivo eu tô indo seco, né? Olhando esses históricos aqui, sua última partida vencer por 5-0 e o time do Bahia não mudou para pior, né? Esse ano de 2025. O elenco foi até reforçado, então eu tô acreditando numa vitória também tranquila aí do Bahia. Vitória não, né? Triunfo. Jogo 14. Ferroviário e Horizonte. Últimos confrontos entre eles, Ferroviário tem 3 vitórias, são 3 empates entre eles e 2 vitórias do Horizonte nos últimos 8 jogos. O último confronto só em janeiro de 2020, hein? Como é complicado achar informações sobre esses times, hein? Jogando em casa, a Ferroviária venceu por 2-0 e antes disso, só em setembro de 2019 pela Copa Fares Lopes. Empate entre eles em 0-0 na casa do Horizonte. E o que eu trago de informações no lugar das odds, né, que são 2 partidas aí do Ferroviário. Aí nessas 2 partidas eles têm 2 gols marcados, não sofreu gol, e aqui assistência, geralmente essa informação aqui não está correta, né, por ser começo de temporada. Já ao lado do Horizonte, aqui tá falando 11 partidas, mas é bem provável que está considerando o campeonato regional do ano passado, né? Mas o que a gente pode tirar daqui, e com essas 11 partidas, o Horizonte só fez 11 gols, então dá pra ver que é um time que faz pouquíssimos gols, né? Gols sofridos, sofreu 13 e assistências 5. Bom, aqui nessa partida que eu tô levando em consideração é o fator casa aí do Ferroviário. Sinceramente, se eu tivesse o costume de jogar mais que 3 duplos, né, eu também colocaria um duplo no empate aqui entre eles, mas para essa partida aqui eu tô indo seco no Ferroviário. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo 2 com algumas informações que eu consegui encontrar. Espero que de alguma forma, né, essas informações possam ser úteis, né, para você montar o seu palpite, tirar suas conclusões. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe. Se você tiver mais informações, né, porque essa grade aqui tá complicado de achar as informações, né. Se você tiver mais informações, coloque aí no comentário. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade. E é isso, pessoal. R$1.500.000. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Vamos para cima desses 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!